Há uma lei tão antiga quanto a própria consciência. Uma lei que a maioria conhece apenas pela metade. E por conhecê-la apenas pela metade, vive apenas metade da vida que poderia viver. Hoje, você vai descobrir essa lei completa. Você vai entender por que o dinheiro foge de alguns e persegue outros. Você vai descobrir por que há pessoas que trabalham incansavelmente e continuam pobres, enquanto outras parecem atrair prosperidade sem esforço. E no final destes minutos, você não terá apenas informação. Você terá a chave exata para inverter o fluxo, para fazer o dinheiro te procurar, em vez de você correr atrás dele. Fique até o final, porque o que vou revelar agora mudou vidas, e pode mudar a sua, se você permitir. Respire fundo, prepare sua mente. Porque estamos prestes a começar uma jornada que vai transformar completamente sua relação com o dinheiro, toda a sua vida. Algo que ele martelou em cada palestra, em cada livro, em cada ensinamento. O mundo que você vê não é a causa de nada. O mundo que você vê é o efeito. O efeito de algo invisível, algo interno. Algo que está acontecendo agora mesmo dentro de você, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. E esse algo é consciência. Sua consciência. O estado em que você habita. A identidade que você veste como se fosse uma roupa invisível. O sentimento que você carrega como verdade absoluta sobre si mesmo. Isso é causa. E tudo lá fora, absolutamente tudo, incluindo o dinheiro, incluindo as oportunidades, incluindo os relacionamentos, é apenas o reflexo. O espelho perfeito. O eco fiel. Então, quando você olha para sua conta bancária e vê escassez, quando você abre a carteira e encontra vazio, quando você pensa no futuro e sente aperto no peito, você não está vendo a causa. Você está vendo o efeito de algo que aconteceu antes. Algo que aconteceu dentro de você. Uma impressão que você gravou. Uma assunção que você vestiu. Um estado que você habitou, talvez sem perceber, e que agora se materializou diante dos seus olhos como realidade concreta. E aqui está a boa notícia. A notícia verdadeiramente libertadora. A notícia que pode mudar tudo a partir deste momento. Se o externo é apenas reflexo do interno, então você não precisa esperar o externo mudar para começar a viver diferente. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se sentir rico. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem para assumir um estado melhor. Você pode mudar o interno agora, neste momento, neste segundo. E o externo não terá escolha. Ele precisará acompanhar. Porque ele é servo, não mestre. Ele é efeito, não causa. Ele é sombra, não luz. Onde a maioria erra completamente. A maioria tenta mudar a consciência com pensamento, com afirmação repetida mecanicamente, com força de vontade bruta, com controle mental rígido, com esforço tenso e desesperado. E isso não funciona. Ou funciona muito pouco. Ou funciona por alguns dias e depois colapsa. Porque consciência não é pensamento. Consciência não é palavra. Consciência não é ideia flutuante na mente. Consciência é sentimento. Consciência é a sensação profunda e visceral do que você é, do que você assume ser, do que você aceita como verdade sobre sua própria identidade. E essa é a lei da assunção. A lei que Neville ensinou como nenhum outro antes ou depois dele. A lei que ele viveu e provou repetidas vezes em sua própria vida. A lei que diz com absoluta simplicidade e absoluto poder: o que você assume ser, você se torna. O que você aceita como verdade sobre si mesmo, se manifesta. O que você veste como identidade, materializa-se como circunstância. Não porque você merece. Não porque você trabalhou duro. Não porque você é especial. Não porque o universo decidiu te dar uma bênção. Mas simplesmente porque consciência é a única realidade. E realidade externa é apenas a materialização, a cristalização, a solidificação da realidade interna. Então, quando você assume pobreza, quando você se identifica visceralmente com falta,
Quando você veste o estado de quem precisa, de quem não tem, de quem luta e sofre e se esforça sem resultado, você está decretando pobreza, você está ordenando falta, você está criando luta, não com palavras vazias, não com pensamentos superficiais, mas com identidade profunda, com o sentimento visceral e constante do que você é. E quando você assume abundância, quando você se identifica profundamente com fartura, quando você veste o estado de quem tem, de quem é naturalmente suprido, de quem vive em facilidade e fluxo natural, você está decretando abundância. Você está ordenando fartura. Você está criando facilidade. E o dinheiro não tem escolha. Ele precisa vir. Não porque você o chamou com palavras bonitas, mas porque você é a causa que gera aquele efeito específico. Como se já fosse. É sentir como se já tivesse, sem o se, sem o quando, sem o talvez, sem o espero que, sem o um dia. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Quando você deseja dinheiro, quando você quer dinheiro desesperadamente, você está em qual estado? Pense honestamente. Você está no estado de não ter, porque você só deseja aquilo que você não tem. Ninguém deseja o que já possui. O desejo é a confissão de ausência. Então o desejo confirma a falta. O desejo reforça a ausência. O desejo grita ao universo: eu não tenho. E a lei, perfeitamente obediente, perfeitamente fiel, materializa mais falta, mais ausência, mais não ter. Mas quando você assume abundância, quando você realmente assume, você não está desejando, você não está querendo, você não está esperando que chegue, você está sendo. Você está no estado de quem já tem. Você sente agora, neste momento presente, a satisfação de ter, a segurança emocional de ter, a liberdade psicológica de ter, a paz profunda de ter. E a lei, sempre obediente, sempre fiel, materializa a abundância, porque você mudou o estado, você mudou a causa raiz, você mudou a identidade, e o efeito precisa inevitavelmente mudar. E aqui está algo profundo, algo que poucos percebem até que seja dito claramente. O dinheiro não é atraído por necessidade. O dinheiro não responde a desespero. O dinheiro é, na verdade, repelido por necessidade, porque necessidade é vibração pura de falta. Necessidade é a frequência de não ter. E falta atrai falta. Sempre, sem exceção. É lei. O dinheiro é atraído por abundância, por fartura, por prosperidade já existente, pelo sentimento autêntico de quem já tem e quer mais, não porque precisa desesperadamente, mas porque é natural, porque é esperado, porque é normal para quem ele é. É como um imã. Fartura atrai fartura, abundância atrai abundância, riqueza atrai riqueza. Como atrai como? Sempre. Então, se você quer que o dinheiro te procure, se você quer inverter completamente o jogo, você precisa fazer algo radical. Você precisa parar de precisar dele. Você precisa parar de persegui-lo ansiosamente. Você precisa parar de mendigar ao universo. Você precisa parar de implorar a Deus e começar a assumir que você já é rico. Não externamente, não na conta bancária ainda, mas internamente, no sentimento, no estado, na identidade, na consciência. Falido. E quando digo falido, não falo apenas de conta bancária zerada. Falo de uma falência total, completa, devastadora. Ele tinha perdido seu negócio, tinha perdido sua casa, tinha perdido a confiança da família, tinha dívidas enormes, tinha credores o perseguindo, tinha vergonha de sair na rua, e ele tinha tentado tudo, absolutamente tudo que conhecia. Trabalhou até a exaustão física, economizou até a privação dolorosa, orou até o desespero total, visualizou até a mente doer, afirmou até o assumir. Mas quanto mais ele tentava, mais o dinheiro fugia. Era como tentar segurar água com as mãos completamente abertas. Quanto mais força ele fazia, mais escapava pelos dedos. E ele chegou a navio quebrado.
não apenas financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. E disse com voz trêmula e olhos sem esperança: eu não entendo. Eu trabalho mais duro que qualquer pessoa que conheço. Eu sou honesto. Eu pago minhas dívidas quando posso. Eu faço tudo certo. Por que o dinheiro me evita? Por que o universo me pune? O que há de errado comigo? Sou amaldiçoado? E Neville olhou para ele em silêncio por um longo momento. Aquele silêncio que penetra mais fundo que palavras. E então fez uma pergunta simples. Tão simples que parecia óbvia, mas tão profunda que mudaria tudo. Ele perguntou: quando você pensa em dinheiro, quando você visualiza dinheiro, quando você imagina ter dinheiro, o que você sente exatamente? O homem pensou por um momento, refletiu honestamente e respondeu, com toda a sinceridade que conseguiu reunir: eu sinto necessidade. Eu sinto que preciso urgentemente. Eu sinto medo terrível de não conseguir. Eu sinto ansiedade corroendo meu estômago. Eu sinto desespero. Eu sinto que se não vier logo, eu vou afundar completamente. E Neville balançou a cabeça lentamente e disse algo que cortou como lâmina afiada através de toda a confusão. Então você entende agora por que o dinheiro foge de você? Porque você está no estado de necessidade. Você está no estado de não ter. Você está no estado de medo e desespero. E necessidade repele dinheiro. Medo repele dinheiro. Desespero repele dinheiro. Você está vestindo pobreza enquanto tenta alcançar riqueza. E você não pode ser dois estados contraditórios ao mesmo tempo. Um sempre vence. E tem sido a pobreza. O homem ficou em silêncio absoluto, chocado, processando. E Neville continuou com aquela voz calma, mas penetrante. Você precisa entender algo fundamental. Você não pode atrair dinheiro do estado de não ter. É impossível. É como tentar encher um copo que está de cabeça para baixo. Você precisa virar o copo. Você precisa mudar o estado. Você precisa parar de precisar. Você precisa parar de perseguir. Você precisa assumir a abundância primeiro. Internamente. No sentimento. Na identidade. E então o dinheiro virá. Não porque você mereceu finalmente, mas porque você assumiu. E assunção materializa. Sempre. Mas o homem, como a maioria de nós faria, resistiu. Como? Como eu assumo abundância quando estou literalmente quebrado? Como eu me sinto rico quando não tenho absolutamente nada? Como eu finjo algo que não é verdade? Isso não é desonestidade? Isso não é negar a realidade? E aqui está a resposta que Neville deu. A resposta que muda completamente o jogo. Ele disse: você não assume com circunstâncias externas. Você não finge externamente. Você não mente para os outros. Você assume com imaginação interna. Você fecha os olhos. E você sente internamente, profundamente, visceralmente, como se já tivesse. Não como seria bom ter um dia, mas como é bom ter agora, presente, agora, real, verdadeiro. Ele continuou: a imaginação não é fantasia vazia. A imaginação é o instrumento criativo de Deus. É o tear onde a realidade é tecida. E quando você usa a imaginação com sentimento verdadeiro, quando você realmente sente no corpo e na alma que você já é rico, você muda a causa. E mudando a causa, o efeito não tem escolha. Ele precisa mudar. O homem foi embora naquele dia confuso, cético, mas também desesperado o suficiente para tentar. Porque quando você está no fundo do poço, você tenta até o que parece impossível. Simplesmente sentiu como se já fosse rico. Ele imaginou, não o processo de ficar rico, mas o resultado de já ser rico. Ele imaginou olhando a conta bancária e vendo abundância. Não com aquela ansiedade usual de precisa estar lá, mas com naturalidade absoluta. Como se sempre tivesse sido assim. Como se nunca tivesse sido diferente. Como você olha seu próprio nome e reconhece sem surpresa. Ele imaginou pagando uma conta grande e sentiu a sensação de pagar sem olhar o preço. Sem calcular, mentalmente se sobra. Sem aquele aperto no estômago.
apenas pagando. Naturalmente. Como alguém rico paga, ele imaginou ajudando um amigo financeiramente. E sentiu a satisfação de poder ajudar. A generosidade que só quem tem pode sentir. E pela primeira vez em meses, talvez anos, ele sentiu algo completamente diferente. Não excitação nervosa, não esperança ansiosa, mas paz. Aquele tipo profundo e sólido de paz que vem de saber, não de esperar. A paz que vem de ter, não de querer. A paz que vem de ser, não de tentar ser. E ele adormeceu naquele estado, não forçando, não lutando para manter, apenas permitindo, apenas descansando, apenas sendo. E quando acordou na manhã seguinte, algo tinha mudado. Não externamente. A conta bancária ainda estava vazia. As dívidas ainda estavam lá. Os credores ainda existiam. O quarto alugado ainda era o mesmo. Mas internamente, fundamentalmente, algo tinha mudado. Ele não acordou com aquele aperto familiar no peito. Ele não acordou pensando imediatamente nas dívidas. Ele não acordou no estado de pânico e falta. Ele acordou sentindo-se próspero. E isso não fazia sentido lógico algum, mas era real, era palpável, era verdadeiro. E durante aquele dia, sempre que o velho pensamento de falta tentava voltar, sempre que a preocupação batia à porta da mente, sempre que o medo sussurrava, "Você está quebrado", ele respirava fundo e voltava ao estado. Não forçando, não lutando violentamente. Apenas lembrando, como você lembra quem você é quando alguém pergunta seu nome. Simples, natural, óbvio. 2 dias depois, algo completamente inesperado aconteceu. Um amigo ligou. Um amigo que ele não falava há literalmente anos. Eles tinham se afastado naturalmente depois da falência. E do absolutamente nada, sem contexto, o amigo disse: "Olha, eu ouvi falar da sua situação. E eu tenho uma oportunidade aqui na minha empresa. É algo pequeno no começo, um trabalho de consultoria, algumas horas por semana. Mas paga bem, muito bem na verdade. Você teria interesse?" E aqui está o detalhe crucial. Observe a diferença sutil, mas profunda. O homem aceitou. Mas ele não aceitou com desespero. Ele não aceitou com aquele pensamento de, "Graças a Deus, finalmente algo. Eu preciso tanto disso." Ele aceitou com confiança calma, como alguém que sabe que oportunidade sempre vem porque ele é próspero, como alguém que está escolhendo, não implorando, como alguém que está sendo cortejado, não mendigando. Uma semana depois, outro contato completamente inesperado, alguém que tinha ouvido falar do trabalho de consultoria e queria contratar também. E então outro, e depois outro, como uma corrente, como um fluxo, como uma porta que abre e revela outras portas. E em 2 semanas, ele tinha mais trabalho do que conseguia fisicamente atender. Em 1 mês, ele não estava apenas estável, ele estava prosperando. Em 2 meses, ele estava ganhando mais do que antes da falência. E o dinheiro vinha de lugares completamente inesperados. Caminhos que ele nunca tinha planejado, rotas que ele nunca tinha imaginado. Oportunidades que não existiam quando ele estava perseguindo desesperadamente. E quando ele voltou a Neville meses depois, próspero, transformado, radiante, ele disse algo profundo que resume tudo. "Eu finalmente entendi. O erro não era fazer a técnica errado. O erro não era visualizar errado. O erro não era afirmar errado. O erro era quem eu estava sendo enquanto fazia tudo isso. Eu estava sendo um homem pobre tentando imaginar riqueza. Um homem faminto tentando visualizar abundância. Mas você não pode ser 2 estados contraditórios ao mesmo tempo. Eu precisava primeiro morrer para o homem pobre, parar completamente de ser ele, e então renascer como homem próspero. E só então a prosperidade não tinha escolha senão aparecer. Porque eu era a causa. E ela era apenas o efeito obediente. O que você é. Você não manifesta o que você deseja ardentemente. Você manifesta o que você assume ser visceralmente. E se você quer que o dinheiro te procure, se você quer que oportunidades apareçam como que por mágica,
Se você quer que portas se abram onde antes havia apenas paredes, você precisa assumir internamente, profundamente, completamente, que você já é rico, que você já é próspero, que você já é abundante. Não externamente ainda, não na conta bancária ainda, mas internamente, no sentimento, no estado, na identidade que você veste como roupa invisível, na consciência que você carrega como verdade sobre si mesmo. Mas agora vem a parte prática, a parte que transforma conhecimento em resultado. Como você faz isso exatamente? Como você assume abundância quando tudo ao redor grita escassez? Como você mantém o estado quando as circunstâncias contradizem violentamente? Como você persiste quando a realidade externa ainda não mudou? Deixe-me te mostrar o caminho passo a passo. Primeiro, você precisa entender algo crucial. Assumir não é negar a realidade atual. Não é fingir que as contas não existem. Não é ignorar os números negativos. Não é viver em fantasia desconectada. É simplesmente, mais poderosamente, recusar-se identificar com as circunstâncias atuais. É recusar vesti-las como identidade permanente. É recusar aceitar que elas definem quem você é. É dizer com clareza e firmeza: sim, eu vejo as circunstâncias. Eu reconheço os números. Mas isso é o passado se manifestando agora. Isso é o resultado de quem eu era. E eu agora estou sendo diferente. Eu agora estou no estado de abundância. Eu agora estou criando novo. E o futuro, inevitavelmente, refletirá isso. Porque é lei. Segundo, você pratica o sentimento conscientemente. E aqui está exatamente como fazer isso de forma prática e aplicável. Várias vezes por dia, você para deliberadamente por apenas 30 segundos. Pode ser de manhã ao acordar. Pode ser no intervalo do trabalho. Pode ser no trânsito. Pode ser antes de dormir. Você fecha os olhos ou apenas fica quieto internamente. E você sente abundância. Não pensa sobre abundância teoricamente. Não analisa a abundância intelectualmente. Não filosofa sobre abundância academicamente. Você sente abundância visceralmente. A sensação física de ter. A segurança emocional de ter. A paz mental de ter. A liberdade espiritual de ter. Apenas 30 segundos, mas 30 segundos completamente verdadeiros, completamente reais, completamente absorvidos. Terceiro, você vigia implacavelmente a linguagem interna. A conversa silenciosa que você tem consigo mesmo o dia inteiro, porque essa conversa revela seu estado real e simultaneamente reforça esse estado. É tanto termômetro quanto termostato. Se você pega sua mente dizendo automaticamente, não tenho dinheiro, você para imediatamente e substitui conscientemente por eu sou abundante. Não como afirmação forçada e falsa, mas como correção gentil e verdadeira, como lembrete amoroso do novo estado que você escolheu vestir. Quarto, você age consistentemente a partir do estado, não em direção ao estado. E isso é sutil, mas crucial. Isso não significa gastar irresponsavelmente o que você não tem. Não significa fazer dívidas tolas. Não significa ser imprudente financeiramente. Significa tomar decisões a partir de abundância, não de medo. Significa responder às situações com a calma de quem é internamente suprido, não com o pânico de quem está em falta existencial. Significa carregar-se com a dignidade de quem é rico internamente, independente dos números externos temporários. Toda a atenção acumulada. Solte o peso nos ombros. Solte a preocupação no peito. Solte a ansiedade no estômago. Por estes próximos minutos sagrados, você não precisa resolver nada. Você não precisa lutar contra nada. Você não precisa provar nada. Você só precisa sentir. Apenas sentir. Agora, com os olhos fechados ou com a mente quieta, imagine que você está em um lugar confortável. Pode ser sua casa, pode ser um escritório, pode ser onde você quiser. E você está completamente calmo, completamente em paz, completamente seguro.
E você decide olhar sua conta bancária, não com aquela ansiedade usual, mas com naturalidade total. Você pega o celular ou abre o computador, e você acessa a conta, e lá está. O número que representa a abundância verdadeira para você. Pode ser 10 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão. O número que para você significa: estou abundante, estou seguro, estou livre. Veja esse número claramente na tela da sua imaginação. Veja os dígitos, veja o saldo positivo, veja claramente. E agora, e isso é o mais importante, sinta. Não a excitação nervosa de finalmente ter, não o alívio desesperado de ter escapado da falta, mas a paz profunda e sólida de sempre ter tido. A naturalidade absoluta de ser alguém para quem esse número é normal, esperado, natural, como se esse número fosse tão familiar para você quanto seu próprio nome, como se você nunca tivesse sido pobre, como se a abundância fosse simplesmente quem você é. Sinta a segurança que vem disso, a segurança de saber que você está bem, que você pode pagar qualquer conta, que você pode comprar o que precisar, que você pode ajudar quem quiser. Sinta a liberdade, a leveza, a paz, a tranquilidade profunda de quem não precisa se preocupar com dinheiro. Respire profundamente nesse sentimento. Deixe ele preencher seu peito, seu corpo inteiro, sua mente, sua alma. Deixe ele penetrar cada célula, cada fibra, cada partícula do seu ser. Você não está imaginando ter no futuro, você está sentindo ser no presente, ser alguém para quem a abundância é natural, normal, esperado, permanente. E agora pense em algo que você quer comprar, ou em uma conta que você precisa pagar. E imagine-se fazendo isso, mas sinta-se fazendo sem olhar o preço, sem calcular mentalmente se vai sobrar, sem aquele aperto no estômago, sem aquela preocupação roendo, apenas fazendo, naturalmente, facilmente, como você respira, como você pisca, com a mesma naturalidade absoluta, porque você é rico, e para quem é rico, pagar contas não é drama. Comprar o que precisa não é problema, é apenas vida normal, fluxo natural, existência tranquila. Fique nesse sentimento por mais alguns segundos preciosos, absorva profundamente, grave na memória celular, memorize essa sensação específica, porque esse é o estado de abundância. Esse é o estado que você precisa vestir, não só agora neste exercício, mas diariamente, constantemente, habitualmente, até se tornar automaticamente quem você é, até não precisar mais lembrar porque é natural. Agora, respire fundo mais uma vez, e quando estiver pronto, abra os olhos lentamente, e traga esse estado com você. Não o abandone aqui neste exercício isolado, não o deixe para trás, leve ele para o resto do dia, para o resto da semana, para o resto do mês, para o resto da vida, porque esse é você agora. Esse é quem você escolheu ser, e você precisa persistir nessa escolha até o mundo confirmar. Técnica que ele usou para manifestar literalmente tudo em sua vida. Viagens impossíveis, oportunidades fechadas, mudanças radicais, tudo. A técnica do estado antes do sono. SATS, State Akin to Sleep, o estado similar ao sono, o portal sagrado entre consciência e subconsciência. Por que essa técnica é tão extraordinariamente poderosa? Porque Neville a considerava superior a todas as outras? Porque é o momento único em que o subconsciente está completamente desprotegido, completamente receptivo, completamente aberto, sem defesas, sem resistência, sem dúvida, sem o filtro crítico da mente consciente. O que você imprime nesse momento sagrado se grava na profundidade máxima e trabalha silenciosamente durante toda a noite inteira. 8 horas de trabalho criativo ininterrupto, construindo, reorganizando, orquestrando, criando caminhos, alinhando eventos, preparando manifestação. Então aqui está exatamente o que você faz. E preste atenção aos detalhes, porque cada detalhe importa. Toda noite, sem exceção, antes de dormir,
você faz o seguinte ritual sagrado. Primeiro, você deita confortavelmente na cama, na posição que você normalmente dorme. Não precisa ser posição especial, apenas confortável e natural. E você relaxa o corpo completamente, conscientemente, começando pela cabeça. Relaxa o couro cabeludo, relaxa a testa, relaxa os olhos, relaxa a mandíbula, relaxa o pescoço, os ombros, os braços, o tronco, as pernas, os pés. Sente o corpo ficando pesado, denso, afundando no colchão. Sente a sonolência natural chegando. Aquele torpor gostoso entre estar acordado e dormir. E nesse estado delicioso de quase sono, nesse limiar sagrado, você entra em uma cena. Uma cena específica. Uma cena simples mas poderosa que implica claramente que você já é rico. Não que você vai ser no futuro, que você já é no presente. Pode ser você olhando a conta bancária com um número abundante e sentindo satisfação tranquila. Pode ser você pagando algo caro sem pensar duas vezes. Pode ser você ajudando alguém financeiramente com generosidade. Pode ser alguém te parabenizando pelo sucesso financeiro. Pode ser você em um lugar que só quem tem dinheiro frequenta, sentindo-se completamente natural lá. Escolha uma cena, apenas uma, curta, clara, específica, e entre totalmente nela. Não como observador assistindo de fora, mas como participante vivendo por dentro. Veja através dos seus próprios olhos. Sinta através do seu próprio corpo. Ouça os sons ao redor. Sinta as sensações físicas. Sinta o tato, o cheiro, todos os sentidos ativados. E principalmente, crucialmente, fundamentalmente, sinta o sentimento. O sentimento interno de ser rico, de ter, de estar seguro financeiramente, de ser livre, de ser próspero. Não a excitação de conquistar, mas a paz de possuir. Não a esperança de receber, mas a certeza de já ter. E repita essa cena, suavemente, gentilmente, sem esforço tenso, como uma canção de ninar sagrada. Entre na cena, sinta, saia. Entre de novo, sinta novamente, saia. Entre mais uma vez, em loop rítmico, em repetição hipnótica, em ciclo amoroso. E continue repetindo até que uma de duas coisas aconteça. Ou o sono te leva naturalmente enquanto você está dentro da cena, ou a cena se torna tão automática, tão natural, tão real que você não precisa mais de esforço para mantê-la. Ela simplesmente está lá, viva, presente, real. O objetivo sagrado é adormecer dentro da cena, dentro do sentimento, dentro do estado de abundância, para que seja a última impressão consciente que seu subconsciente recebe antes de você mergulhar no sono profundo. E então, durante toda a noite, enquanto seu corpo descansa, seu subconsciente trabalha naquela impressão, construindo pontes, organizando eventos, alinhando pessoas, criando oportunidades, preparando manifestação. E pela manhã, quando seus olhos abrirem, não corra imediatamente para verificar se funcionou. Não pegue o celular para checar a conta bancária ansiosamente. Não procure sinais desesperadamente. Não teste a lei com desconfiança. Simplesmente acorde no estado. Acorde sentindo abundância. Acorde sendo rico internamente. E viva o dia inteiro a partir desse estado, não em direção a esse estado. Faça isso toda noite, religiosamente, sem exceção, sem desculpa. Por quanto tempo? Até manifestar fisicamente. E você saberá que a manifestação está próxima, não quando sinais externos aparecerem, mas quando você parar internamente de precisar que apareçam. Quando o estado de abundância se tornar tão natural, tão óbvio, tão confortável que você nem pensa mais nisso conscientemente. Você simplesmente é. E é exatamente nesse momento de naturalidade total que o mundo externo se reorganiza completamente para espelhar perfeitamente. Mecanicamente, eu sou rico, 1000 vezes enquanto sente visceralmente pobreza. É afirmar com a boca enquanto contradiz com o coração. Isso é guerra civil interna. É divisão. É conflito.
E em toda guerra interna, quem vence? O sentimento profundo. Sempre. Sem exceção. Então, não force afirmações vazias. Não repita palavras mecânicas. Não tente convencer sua mente com volume ou repetição burra. Trabalhe no sentimento. Cultive o sentimento. Nutra o sentimento. Pratique o sentimento até ele se tornar natural. Porque 1000 afirmações sem sentimento valem 0. Mas 1 segundo de sentimento verdadeiro vale mais que 1000 horas de afirmação falsa. Segundo erro mortal é verificar obsessivamente. Checar a conta bancária várias vezes por dia. Procurar sinais externos constantemente. Esperar confirmação imediata. Testar a lei com desconfiança. Porque quando você verifica ansiosamente, quando você procura desesperadamente, quando você espera impaciente, você está admitindo dúvida. Você está confessando falta de fé. Você está no estado de quem ainda não tem e está esperando ter. E esse estado de espera ansiosa cancela completamente a assunção de já ter. Você precisa assumir e soltar. Confiar completamente. Descansar profundamente. Saber com certeza absoluta que está feito no invisível e é apenas questão de tempo até se tornar visível. Como plantar uma semente? Você não desenterra a semente todo dia para verificar se está crescendo. Você planta, rega e confia no processo natural. E um dia, inevitavelmente, o broto aparece. A manifestação é exatamente assim. Terceiro erro devastador é oscilar entre estados. Você assume abundância de manhã durante a técnica e veste pobreza à tarde na vida real. Você sente riqueza durante a visualização e vive falta durante o dia. Você é próspero na imaginação e pobre na conversa com amigos. E a lei não sabe o que fazer com isso. Porque você está sendo 2 estados contraditórios alternadamente. É como dirigir pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você não vai a lugar nenhum. Você precisa consistência. Persistência no novo estado. Fidelidade à nova identidade. Durante a técnica, durante o dia, durante a noite. Em pensamento, em sentimento, em ação, em palavra. O tempo todo. Até se tornar quem você é naturalmente, automaticamente, permanentemente. Quarto erro sutil, mas crucial, é assumir resultado, mas não identidade. É imaginar tendo dinheiro, mas não se sentindo rico. É visualizar a conta cheia, mas não assumindo ser alguém para quem conta cheia é normal, natural, esperada. É focar no objeto externo sem mudar o sujeito interno. Mas a lei não funciona assim. A lei exige mudança de identidade, mudança de estado, mudança de quem você é. Não só mudança do que você tem, porque ter é consequência de ser. Circunstância é reflexo de consciência. Você não pode ter permanentemente o que não corresponde a quem você é internamente. Mesmo se você ganhar na loteria, se você não mudar identidade, você perderá tudo rapidamente. Porque o externo sempre, inevitavelmente, se ajusta ao interno. Sempre. E o último erro, o erro absolutamente fatal, o erro que destrói meses de trabalho em uma noite, é adormecer no estado errado. É fazer toda a técnica perfeitamente e então, nos últimos momentos antes do sono profundo, voltar à preocupação. Voltar ao medo. Voltar à falta. Voltar ao estado velho. Porque as últimas impressões antes do sono são as mais poderosas. São as que o subconsciente trabalha durante toda a noite. Então você pode passar o dia inteiro no estado de abundância. Mas se você adormece em preocupação financeira, você apagou tudo. Você resetou. Você voltou ao início. Por isso Neville era absolutamente inflexível sobre isso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, adormeça no estado indesejado. Mesmo que você precise passar 1 hora corrigindo o estado antes de dormir, faça isso. Mesmo que esteja exausto, mesmo que só queira desligar, faça o trabalho, porque essa é a hora mais sagrada, o momento mais poderoso,
o Portal Supremo. Porque necessidade, desespero e súplica são vibrações de falta. E falta atrai falta. Sempre. É lei imutável. O dinheiro é atraído por abundância, por prosperidade, por riqueza já existente internamente, pelo sentimento autêntico e profundo de quem já é rico, já tem, já está seguro. Para quem abundância não é conquista futura, mas identidade presente. Fartura atrai fartura. Abundância atrai abundância. Riqueza atrai riqueza. Como atrai como? Sempre. É lei imutável. E você pode ativar essa lei agora, neste momento exato. Independente da sua conta bancária atual. Independente das suas circunstâncias presentes. Independente do seu histórico passado. Você pode fechar os olhos agora mesmo e sentir abundância. Você pode vestir conscientemente o estado de riqueza. Você pode assumir deliberadamente que você já é rico internamente, no sentimento, no estado, na identidade, na consciência. E quando você faz isso repetidamente, consistentemente, persistentemente, naturalmente, fielmente, o externo não tem absolutamente nenhuma escolha. Ele precisa, deve, vai inevitavelmente acompanhar. Ele precisa refletir. Ele precisa espelhar. Ele precisa materializar. Porque consciência é causa única e suprema. E manifestação é efeito automático e obediente. E a lei nunca, jamais, em tempo algum, falha. Nunca. A única questão é: quanto tempo você vai levar para assumir completamente? Quanto tempo você vai levar para persistir no novo estado sem voltar ao velho? Quanto tempo você vai levar para se tornar internamente aquilo que quer ver externamente? Essa é a única variável. A única pergunta real. E a resposta determina a velocidade da sua manifestação. Alguns manifestam em dias porque assumem completamente em dias. Outros levam meses porque levam meses para realmente, profundamente, visceralmente assumir sem oscilar. E outros nunca manifestam porque nunca realmente assumem. Eles flertam com o novo estado. Visitam o novo estado ocasionalmente durante técnicas, mas moram permanentemente no velho estado. E você não pode manifestar onde você apenas visita. Você só manifesta onde você mora habitualmente. Consistentemente a partir do estado de abundância, quando você assume profundamente riqueza internamente, quando você persiste nessa identidade sem oscilar, o dinheiro virá. As oportunidades surgirão. As portas se abrirão. Os caminhos aparecerão. Não porque eu prometi. Não porque você acreditou, mas simplesmente porque é lei. Lei natural. Lei espiritual. Lei da consciência. Lei infalível. E agora, antes de encerrarmos esta jornada, eu quero que você faça algo. Algo simples, mas poderoso. Algo que marca um compromisso. Se algo mudou em você hoje, se algo despertou na sua consciência, se você sentiu mesmo que sutilmente uma centelha de possibilidade real, de esperança verdadeira, de fé genuína, deixe nos comentários abaixo uma declaração simples mas profunda. Escreva: eu assumo abundância agora. Apenas isso. 4 palavras. Mas 4 palavras que são infinitamente mais que comentário casual. São declaração pública. São compromisso consciente. São o começo oficial da mudança. São a marca do momento em que você decidiu parar de perseguir dinheiro no estado de falta e começar a atrair dinheiro no estado de abundância. E se você quer continuar esta jornada de transformação profunda, se você quer aprender mais sobre a lei da assunção, se você quer mergulhar mais fundo na consciência criativa, se você quer descobrir outras técnicas poderosas de Neville Goddard, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho das notificações, porque temos muito mais para explorar juntos. Muito mais para revelar. Muito mais para manifestar. Muito mais para viver. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar em técnicas específicas. Vamos explorar casos reais de manifestação. Vamos desvendar os mistérios mais profundos da consciência. Vamos aprender a manifestar não só dinheiro, mas relacionamentos, saúde, oportunidades,
Tudo. Porque a lei é universal. A lei funciona para tudo. Sempre. Sem exceção. Momento sagrado. E sinta. Sinta profundamente. Sinta verdadeiramente. Sinta a abundância pulsando em você. Sinta a riqueza fluindo através de você. Sinta que você já é rico. Não externamente ainda, mas internamente já. Na identidade, no estado, na consciência. E saiba com certeza absoluta, com fé inabalável, com conhecimento profundo, que isso que você está sentindo agora não é fantasia vazia, não é ilusão tola, não é auto-engano perigoso, é a causa sendo estabelecida, é a semente sendo plantada, é o estado sendo assumido. E o efeito inevitavelmente virá. A manifestação certamente surgirá. O dinheiro, fielmente, te procurará. Porque você é a causa. E você acabou de mudar a causa. E quando a causa muda, o efeito não tem escolha. Ele precisa mudar. É lei. É certo. É inevitável. Você sempre foi rico. Desde o começo. Antes das circunstâncias. Antes das contas. Antes dos números. Você sempre foi abundante na essência. Você só tinha esquecido temporariamente. Você só tinha vestido temporariamente o estado de pobreza. Mas pobreza nunca foi quem você é. Foi apenas um estado que você visitou. Um papel que você representou. Uma roupa que você vestiu. E agora você está lembrando. Acordando. Retornando. Voltando para casa. Para sua identidade verdadeira. Para seu estado natural. Para sua herança divina. Abundância. Prosperidade. Riqueza. Não como conquista externa, mas como revelação interna. Não como aquisição futura, mas como reconhecimento presente. Você já é. Você sempre foi. Você apenas esqueceu temporariamente. E este vídeo foi simplesmente um lembrete. Para você parar de buscar fora o que já existe dentro. Para você parar de perseguir desesperadamente o que já possui internamente. Para você parar de mendigar ao universo o que já é seu por direito de consciência. Volte a este vídeo sempre que precisar. Sempre que o estado velho tentar voltar. Sempre que a dúvida sussurrar. Sempre que o medo bater a porta. Volte aqui. Ouça novamente. Sinta novamente. Lembre novamente. Porque a verdade não muda. A verdade não envelhece. A verdade não perde poder. A verdade apenas precisa ser lembrada. Repetidamente. Consistentemente. Fielmente. Até se tornar quem você é naturalmente. Automaticamente. Permanentemente. E você acabou de lembrar. Agora vá. E seja. Simplesmente seja abundante. Seja próspero. Seja rico. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando o dinheiro chegar, mas agora. Neste momento, neste segundo, no sentimento, no estado, na identidade, na consciência. E observe, com admiração crescente, com gratidão profunda, com fé confirmada, o mundo externo se reorganizando completamente para refletir perfeitamente quem você é internamente. Observe as oportunidades surgindo, os contatos aparecendo, as portas se abrindo, o dinheiro fluindo, não porque você forçou, não porque você lutou, não porque você mereceu, mas simplesmente porque você assumiu, e a assunção materializa, sempre. É lei. Este é o fim desta revelação, e o começo da sua manifestação, o fim do ensino, e o começo da aplicação, o fim das palavras e o começo da experiência. Vá agora. Pratique, assuma, persista e manifeste, porque a lei nunca falha, nunca. E você acabou de aprender a lei completa. Agora é só viver ela e testemunhar os resultados inevitáveis. Eu assumo abundância agora, e você também assume, agora, juntos. E o universo inteiro responde: assim seja, está feito. Amém.